Bem, nesse vídeo de hoje nós vamos analisar o discurso da Michelle Bolsonaro. É um discurso ou é o grito da Michelle Bolsonaro? Só sei que ela pautou, né, a imprensa inteira, da direita, da esquerda, do centro, entendeu? Do além e do aquém. Então, hoje nós vamos fazer uma análise e eu vou trazer aqui um recorte que eu fiz, até bem colocado, fiz uma montagem para você entender de um rapaz que eu conheci agora, que eu fiquei pesquisando sobre esse assunto. Chama Samer Age. Ele tem um canal no YouTube, vocês devem saber qual que é. É um homem que faz bastante reflexão. E aí ele vai fazer uma análise técnica do vídeo, uma análise da linguagem. E eu vou fazer a análise política depois da análise técnica do Agir. Tá certo? Samer Agir. Vamos a ela? Então, antes de mais nada, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva na TV Del Rey, o canal da verdade, o canal da liberdade, o canal da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Então vamos lá, vamos conhecer esse senhor e a análise que ele faz do discurso dela, que é bastante interessante. E aí eu volto com análise política, tá certo? Vamos lá. Olá, esse vídeo será longo, porque não tem como ser diferente. O detalhe faz toda a diferença, em especial nesse momento. Analisei integralmente os vídeos publicados pela ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em que ela faz referência àquilo que nós podemos chamar de um desgaste ou uma desavença dentro da direita bolsonarista, especialmente ligada ao caso do Ceará, e que envolve diretamente o pré-candidato à presidência, o seu enteado Flávio Bolsonaro. Esse discurso foi um discurso construído com muita calma, muito bem pensado e carregado de simbolismo. Então eu pretendo analisá-lo com uma análise técnica. Depois a gente pode fazer uma análise política, mas uma análise técnica na qualidade de professor de oratória, de retórica. Portanto, preste atenção. A Michelle faz um discurso sentado em uma mesa em que ao seu lado nós temos a estrela de Davi e um sinal da língua americana de sinais, que significa eu te amo. A estrela de Davi é um símbolo judaico que faz referência à relação de Deus com o homem. São dois triângulos na estrela de Davi, um voltado para cima, o outro para baixo. A relação de Deus com o homem. Também é proteção divina e é um símbolo muitíssimo utilizado por evangélicos. Há também a língua americana, a linguagem americana de sinais, com a frase eu te amo. É isso que significa. Bom, quando eu pego esses dois elementos ao lado dela, o que ela está dizendo é, a mensagem escrita por mim está pautada, o que eu vou dizer agora está pautado na minha fé e no amor. Na fé e no amor. Isso é corroborado pelos elementos na camiseta dela. Na camiseta dela está escrito amor, alegria, paz, domínio próprio, os frutos do Espírito Santo. Mas veja, uma mensagem então de alegria, baseada na alegria, no amor, na paz, no domínio próprio, ela o faz equilibradamente. Ainda, você tem o uso da caneta Bic por ela durante todo o discurso. A caneta Bic é um símbolo que marcou o mandato do marido e faz referência à qualidade do marido de pessoa humilde. Mesmo na presidência da República, tendo que assinar decretos, portarias, quaisquer que sejam as ordens, assinava com uma caneta Bic, símbolo máximo de sua humildade. E, portanto, o seu discurso é preparado, mas é publicado com bastante humildade. Agora vamos ao discurso propriamente dito. O discurso dela é marcado por 3 pedidos. Um pedido de coerência, um pedido de respeito e um pedido de educação. Coerência. Não é possível que, defendendo valores e existindo algum candidato em um determinado estado que defende exatamente os mesmos valores, nós nos concentremos em apoiar outro candidato que já nos atacou diversas vezes e injustamente. Esse é o caso do Ceará. Então é incoerente que, defendendo valores, a gente apoia alguém que não defende os nossos valores e se esqueça de alguém que defende os nossos valores por um chamado pragmatismo político, especialmente já no primeiro turno. É isso que ela está dizendo. Então, no Ceará, em vez de apoiar Ciro Gomes no primeiro momento, é preciso apoiar o Eduardo Girão. No segundo turno, seja o que Deus quiser. Da mesma forma, precisamos apoiar para o Senado uma mulher que se mostrou bastante fiel a nós tal, e que, portanto, professa os mesmos valores que os nossos. Pedido de coerência. Segundo pedido é pedido de respeito. É preciso respeitá-la. E esse respeito se mostra no respeito à sua posição, à sua relação matrimonial, à sua condição de mulher. O que ela está dizendo é, olha, é preciso que vocês não me ataquem. Eu não vou aceitar esses ataques mais. E aí a gente vai chegar à mensagem e à advertência dela. E o último dos pedidos é o pedido de educação. E aí aqui especificamente falando do Flávio, não só do Flávio, mas também de ataques orquestrados de fora do país, o que me parece ser, entre outras referências, uma referência à postura do Eduardo. Mas veja, qual é o pedido de educação? Não se fala com a sua madrasta, não se fala com a madrasta, que está cuidando do seu pai, em uma debilidade emocional e física gigantesca, como se estivesse falando com um adolescente de 14 anos que quer ditar normas. Não se fala com a presidente nacional de um partido, no âmbito das mulheres, como se estivesse falando com uma pessoa de soberana importância. Não se fala com ninguém, com arrogância, soberba, orgulho. Então o pedido aqui é de educação. Só que esses 3 pedidos da Michelle, eles trazem uma advertência. Pedido de coerência, de respeito e de educação. Qual é a advertência? É a seguinte, a partir de agora, ou vocês me tratam com respeito, se mostram coerentes e são educados comigo, ou não contem com o meu apoio. A decisão é de vocês. Está claro aqui. Esse é o discurso dela. O discurso da Michelle não fecha as portas para um apoio ao Flávio, de forma alguma. Inclusive, ela já disse, olha, nós vamos estar juntos aqui, trabalhando para derrotar a esquerda. Então, ela não fecha portas com esse discurso dela. Mas, não fecha portas, eles podem trabalhar juntos, a sua participação na campanha pode ser muito ativa, ela pode se engajar, e me parece que ela foi nesse sentido. Ela não fechou a porta. Ela trouxe uma advertência.
Agora, politicamente falando, é claro que isso traz um ônus para a campanha do Flávio, não acho que seja um grande ônus, mas traz uma resistência maior, especialmente no campo das mulheres. E o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que essa resistência que existe no campo das mulheres e tal, tá tudo certo, não é o suficiente nem para minar a candidatura do Flávio, nem de tirar o seu potencial de ir para o segundo turno, mas pavimenta um caminho para Michele ser candidata ao Palácio do Planalto. Por quê? Porque se estourar mais um escândalo ligado ao Flávio, se vier à tona mais uma história comprometedora e de grande viés, pode ser que essa candidatura se mostre inviável. E nesse caso, a direita já tem uma candidata, uma substituta à altura, ou talvez de uma altura ainda mais relevante. Mas o discurso é esse. Consequências políticas eu vejo como pequenas nesse momento. Vão sentar, o Flávio tende a contemporizar, a turma do deixa disso vai chegar, então eu vejo uma composição sendo construída com a Bia Kicis, com a Celina Leão, com outras lideranças femininas, com a Damares, junto ao Flávio, o Flávio precisa do apoio dela, então ele vai contemporizar para as coisas se acalmarem. De qualquer sorte, na política, tudo que parece não é exatamente o que parece. Há elementos por trás e fundamentos por trás que a gente não sabe quais são, que podem vir à tona ou não. A razão da Michele ter publicado esse vídeo mesmo, o que aconteceu por último, ou então o que ainda virá à tona no caso do Flávio, ninguém sabe. O tempo é que vai dizer, ou não vai dizer. Por enquanto, nós nos concentramos no discurso. Eu espero que você tenha entendido isso. Todo dia, às 7 horas da manhã, a gente faz uma reflexão aqui. É o Café dos Pensadores. O objetivo é que você leve algo para o seu dia. O que eu quero que você leve para o seu dia é um trabalho de consideração, respeito, coerência, agir conforme os seus valores e educação. É possível ser firme e ser educado ao mesmo tempo. E mais do que isso, a imprevisibilidade na vida. Tudo pode acontecer. Todos os dias, às 7 horas da manhã, aqui. Se você não está inscrito, inscreva-se, curta e comente esse vídeo, porque eu leio os comentários. Então faça isso, porque essa é a ideia do café. Mande esse vídeo para alguém que você acha que deveria assistir também. Um abraço e até amanhã. Ou até a próxima, né? Até segunda a sexta, né? Até o próximo vídeo. Tchau. Gostaram? Eu gostei muito. Fiz uma análise bastante realista, bastante fria, né? Agora vamos fazer uma análise política, que é a análise olhada da CCI, da Comissão Cidadã de Inquérito sobre o quadro político, que é a nossa especialidade aqui. Mas antes, estou aí agradecendo a turma que mandou os Pix ontem. Gente, vocês podem mandar pouquinho, mas continuem mandando, tá bom? E aquela turma que gosta de mandar, que sempre manda todos os meses, a gente já agradece de antemão, tá bom? Então vamos lá, análise política do caso. A gente tem que entender que nós estamos agora entrando num período de campanha política, tá certo? E aí você pensa assim, quem que prendeu o Bolsonaro? Quem que tirou o Bolsonaro do jogo político, da vida pública? Não foi o Lula, foi o Alexandre de Moraes, foi o Paulo Gonet, foi o Gilmar Mendes, foi o Flávio Dino. Essa turma que antes trafegava, né, no campo da direita do PT. Não que eles sejam direita, mas eles estavam à direita do PT. Então, quando o Bolsonaro entrou, ele colocou uma direita a mais, ficou à direita do PSDB. E aí, o que acontece? O eleitorado que era antipetista migrou para o eleitor, para o bolsonarismo. Então, agora nós vamos com o Bolsonaro, que a gente entende que o Bolsonaro representa melhor esse conceito nosso, né, de liberal, de direita, né, de uma direita digna, uma direita que a gente quer. Com isso, desidratou o eleitorado do PSDB, que era o Alckmin, entendeu? O Gilmar Mendes, indicado pelo Fernando Henrique. Então, essa força política que estava no comando, protagonizando com o PT, né, que governou estados brasileiros e tudo mais, eles é que tiraram o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro estava ocupando o lugar deles, não estava ocupando o lugar do PT. Então, quem criou o protagonismo da polarização passou a ser bolsonarismo e petismo. Não era mais a turma dos tucanos. Então, quem está incomodado com isso, quem está incomodado com a presença física, né, da liderança do Bolsonaro, não é o PT, é a turma do PSDB, que é onde está o Ciro Gomes, hoje, no PSDB. Então, prender o Bolsonaro, deixar o Bolsonaro fora do jogo, com enfermidade, e a Michele Bolsonaro passou a fazer o quê? No período que ela estava disponível, livre, ela começou a percorrer o Brasil para consolidar o
o campo bolsonarista, que é esse campo de uma direita que está se formando como uma força política no país. Então a Michelle Bolsonaro ela começou a sedimentar um apoio, principalmente no campo feminino, que era onde o Bolsonaro tinha seu ponto mais frágil na época da campanha de 2018. Depois, na campanha de 2022, também sofreu muito com ataque nesse campo feminino. Então, a Michelle passou a construir esse legado que nem o PT consegue fazer. Não conseguiu fazer no campo da esquerda. A Michelle hoje é uma liderança forte dentro da direita, por quê? Porque ela conseguiu consolidar a presença feminina dentro do espectro da direita bolsonarista. Então, o que acontece? Com o Bolsonaro preso e impossibilitado de falar com as pessoas, de manifestar sua posição, quem está escondendo o Bolsonaro, quem está escondendo a presença física do Bolsonaro, não é o Lula, é a turma do Fernando Henrique. Por quê? Porque a turma do PSDB quer voltar a ocupar esse espaço à direita do PT. Então, quando chega na época da campanha, o que acontece? Eles querem esse discurso, eles querem ocupar esse espaço do antipetismo, que antes era do PSDB. E o Bolsonaro encampou esse espaço, empurrou o PSDB para a esquerda, colou no PT. E eles querem voltar a ser esse protagonista, né, esse antagonismo ao petismo. E aí o que acontece? O Ciro Gomes, no PSDB, no Ceará, tenta buscar uma aliança com o, o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque ele precisa, o Ciro Gomes precisa adquirir o protagonismo de antipetista, que era a turma que fazia o papel antes do Bolsonaro, que era a época do Fernando Henrique, que eram os rivais do petismo. Agora, para que ele entre no eleitorado que é ocupado pela direita, para encaixar esse discurso do antipetismo nele, ele precisa do quê? Ele precisa do aval da direita bolsonarista, porque o bolsonarismo ocupou esse espaço. Se o bolsonarismo não fechar com o Ciro não tem para onde navegar, ele fica atrofiado. Entendeu? Assim como ficou o Geraldo Alckmin em 2018, quando ele saiu candidato, que ele ficou com ele ficou com um dígito, acho que 4% dos votos. Por quê? Porque o eleitorado do PSDB foi todo para o Bolsonaro. Então, o Ciro precisa, é vital para o Ciro que o PSDB recupere seu espaço com o aval da direita. E aí a Michelle faz o seguinte, fala assim, meus amigos, o Bolsonaro está preso, está impossibilitado de falar, e quem tirou o Bolsonaro do jogo não foi os petistas, foi a turma do Fernando Henrique, porque eles querem esse espaço que eram deles antes. E aí, ela está lá cuidando do Bolsonaro, porque o Bolsonaro está precisando de uma atenção ostensiva, né, e intensiva, ela está impedida de construir esse lastro que consolidava a direita. Falou, o PSDB, a turma, essas forças políticas ligadas ao Fernando Henrique, que hoje estão aí em torno do, né, Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, Gilmar Mendes, Flávio Dino, né, e essa turma toda, né, esse pessoal está tentando colocar gente deles para fazer discurso de direita antipetista e quer entrar no legado do Bolsonaro. Nesse cercado que o Bolsonaro, né, estipulou, olha, esse é o campo nosso, é o campo da direita. Para lá é outra coisa. Então, o que ela está falando assim, resistam a esse movimento, né, do PSDB de tentar fazer o canto da sereia para cima de vocês, para, entendeu? Entrar no eleitorado nosso, que agora é nosso,
não é mais do PSDB. Eles precisam do aval do PSDB, quer dizer, do Bolsonaro, para poder entrar nesse eleitorado. E aí ela fala assim: não façam isso, não façam isso. A gente precisa fazer maioria no Senado para poder o quê? Para poder recuperar a liberdade dos presos políticos do 8 de janeiro, a liberdade do meu marido, a liberdade dos que estão lá no exterior. E quem colocou essa turma toda presas não foi o PT, foi a turma do Fernando Henrique, que está hoje tentando recuperar esse espaço. Entendeu? Essas forças políticas que eram ligadas ao Fernando Henrique, que antagonizavam com o PT, que estão tentando ocupar esse espaço. De novo. Entendeu? E aí, o que acontece? Se eles entram nesse espaço do, do Bolsonaro, eles vão fazer senadores. E eles fazendo senadores, eles não são senadores da direita, Bolsonaro. E aí você não pode contar com esses senadores lá no Senado para aprovar o que vocês querem. Talvez seja o impeachment de ministros que extrapolaram a sua função, que fizeram o estrago no Brasil, nas nossas instituições. Então, o jogo político que está sendo julgado é esse. O PT vai tentar colocar o quadro de senadores que eles têm força para colocar para defender o legado da esquerda. O bolsonarismo, quer fazer o maior número de senador possível para quê? Para caçar, fazer impeachment de ministros do STF que estão perseguindo a direita. E quem que é o alvo dos bolsonaristas lá no STF? Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, até o Paulo Gonet na Procuradoria, que são os carrascos do bolsonarismo, dessa direita bolsonarista. Entendeu? Então, o alerta que a Michelle está dando é o seguinte: olha, não caiam nessa, não tentam deixar que essas pessoas incorporem o nosso espaço. Ela quer falar: olha, o nosso espaço é nosso, o PSDB quer roubar o nosso espaço e a gente não quer deixar. Por quê? Porque nós somos o principal inimigo deles e eles são o principal inimigo nosso. Não é o PT. O PT sobrevive sem eles, mas o PSDB, essa turma do Fernando Henrique, não sobrevive com o bolsonarismo existindo. Por isso que eles prenderam o Bolsonaro. Entendeu? E aí tem toda essa mídia, né, desse establishment todo que banca isso tudo, entendeu? Para abafar esse movimento, que é um movimento ligado ao Jair Bolsonaro. Vocês estão entendendo? Então tá bom. Agora eu vou deixar para vocês fazer os comentários. E se vocês gostaram, dê um like aí, curta, compartilhe esse vídeo, que é muito importante para as pessoas entenderem, né, o que está sendo colocado em jogo aí. Um abraço.